pastor Matusalém, nosso preletor dessa noite. Tenho certeza que tem algo de Deus para nós. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus amados. Aleluia, Jesus. Abre a sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo de número 22, versos 14 e 15. Aleluia, Jesus. A presença de Deus está aqui. Não há nenhuma vaidade em estar nesse altar nesta noite. Missionário vem de uma terra arada. Pode ficar tranquilo. Aleluia. 2 Reis, capítulo 22, verso 14. Até porque uns 15 dias atrás Deus fez um negócio interessante comigo. Eu recebi um convite a pregar uma cruzada. E no convite estava dizendo que era um ginásio. E eu disse, hoje o negócio vai ser bom no ginásio, né? E eu peguei, coloquei um terno novo. Não era esse aqui não, esse aqui é a primeira vez. Era outro. Peguei um carro zero. Falei, vamos para o ginásio. Quando cheguei na cidade, o ginásio tinha sido demolido. É a cidade que estava rachando. Alguém deve ter visto na internet, né? A cidade Lapão. E aí alguém disse para mim, não, é Casal de Lapão, é um povoado. Eu disse, e agora? O irmão que estava comigo disse, eu sei aonde é. Eu falei, então vamos para lá. E o povoado, irmãos, nós entramos numa estrada de chão, uma poeira. E eu tinha levado o carro para lavar, pagado para lavar, para aspirar. E eu cobriu tudo de poeira. Quando eu cheguei no povoado, um povoado bem pequeno, e uma quadra de futebol, e o pastor muito humilde alugou um som, colocou dentro da quadra e anunciou o pregador, né? E quando eu sentei lá, eu chorei muito, porque eu disse assim, Deus não aceita a vaidade. Nós estamos vivendo dias de vaidades. Mas quando eu levantei, que eu sentei, Deus levantou uma mulher. E nos últimos 15 dias, Deus já tinha falado comigo por vários profetas. Mas eu não tinha sentido tanto poder como esse dia que a mulher colocou a mão na minha cabeça e me disse algo de Deus naquela tarde. Eu entendi que para subir no altar de Deus, não há vaidade nisso. Que Deus possa nesta noite fazer o que Ele falou comigo naquela tarde, que faria neste lugar. A única coisa que interessa nesta noite é Deus falar ao seu coração e à sua vida. 2 Reis, capítulo 22, verso 14, diz assim: Então o sacerdote Ilquias, e Aicão, e Aquibor, e Safã, e Asaías foram a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tiquivá, o filho de Arás, o guarda das vestiduras. E ela habitava em Jerusalém, na segunda parte, e lhes falaram. E ela disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel.
Oremos mais uma vez. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, nesta noite, mais uma vez, estamos no teu altar. Aprove nesta noite o Senhor passar pelos meus lábios, usar a minha vida. Aprove nesta noite o Senhor falar a corações que entraram aqui dentro e que precisa de uma palavra do Senhor. Eu desço de qualquer vaidade humana, de qualquer posição humana, para nesta noite ser apenas o vaso, o instrumento do Senhor. Deus, o Senhor conhece cada vida, cada coração, nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tomai os vossos assentos, por favor. Antes de fazer uso da palavra de Deus, eu não poderia deixar de externar as minhas gratidões, agradecer primeiramente a Deus por me dar a oportunidade de retornar a esta igreja na qual me abençoou por 3 anos, aproximadamente. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, a missionária Eliene. Quero louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja, mais do que um amigo, um irmão, né? Quero louvar a Deus pela vida dos pastores desta região leste-A, ou região abençoada. Quero louvar a Deus pela vida da coordenadora regional, que certamente citou o nosso nome, e pelos pastores que aprovaram a ideia. Espero não decepcioná-los nesta noite. Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que vieram aqui. Nós não estamos aqui apenas para agradar o nosso eu. Estamos aqui para agradar a vontade gloriosa do Senhor. Nesta noite, as irmãs cantaram um hino e citou tantos nomes de mulheres. E realmente, quando eu estava procurando algo para falar nesta noite, eu mergulhava nas páginas da Bíblia Sagrada. E eu escrevi aqui o que eu poderia falar nesta noite. Eu poderia falar de Miriam, uma mulher influente. Eu poderia falar de Débora, uma mulher guerreira e patriota. Eu poderia falar de Ruth, uma mulher constante. Poderia falar de Ana, uma mãe ideal. Poderia falar de Abigail, uma mulher capaz. Poderia falar de Sunamita, uma mulher hospitaleira. Poderia falar de Esther, uma mulher que sacrificou a si mesma. Poderia falar da Sirofenícia, uma mulher de fé. Poderia falar de Maria Madalena, uma mulher transformada. Poderia falar de Isabel, uma mulher humilde. Eu poderia nesta noite falar de Maria, a escolhida, a mãe de Jesus. Poderia falar de Maria de Betânia, a mulher que escolheu a melhor parte. Eu poderia falar de Marta, uma mulher preocupada em servir o Mestre Jesus. Eu poderia falar da Samaritana, uma missionária autêntica. Poderia falar de Dorcas, uma costureira bondosa. Poderia falar de Lídia, uma mulher negociante, boa de negócio. Mas Deus me levou a falar de Hulda, a profetisa. E para entender o que Deus quer falar aos nossos corações esta noite, eu preciso voltar um pouquinho na história, no Velho Testamento. E eu prometo não ser extenso. Eu quero apenas que Deus use a minha boca e que você entenda o que Ele quer falar nesta hora. Deus me faz entender algo através da sua palavra. Quando eu olho para os textos do Velho Testamento, aonde começou a monarquia, quando Samuel era profeta, sacerdote e juiz. A nação de Israel começou a observar as nações vizinhas, e elas viam que funcionava o sistema monárquico, e elas começaram a dizer: nós também queremos um rei em Israel. Na verdade, Samuel ficou muito triste, foi orar a Deus, e Deus falou com Samuel: Samuel, fique tranquilo, o povo não está rejeitando, não é você, estão rejeitando é a mim. Então, Deus permitiu
não escolheu, Deus permitiu. O primeiro rei em Israel, vocês conhecem, foi Saul. A Bíblia Sagrada nos faz entender que depois reinou Davi, e depois o seu filho Salomão, depois que reinou Davi. A história segue, dizendo que depois que reinou Salomão, o seu filho Roboão começou a reinar em seu lugar. Mas a história também diz que Roboão buscava conselho nos anciãos de Israel, mas ele não queria entender o que os anciãos de Israel, os homens de experiência, falavam. E ele então, aconselhado por Jeroboão, a história diz que ele não atendeu, preferiu buscar conselho nos mais jovens, e os jovens deram ideias assustadoras para Roboão. A Bíblia Sagrada diz que naquele tempo houve uma partilha no reino, que até então era conhecido por Reino Unido, não é isso? Houve uma divisão, e então se tornou dois reinos. Veio a existir o reino do norte e o reino do sul. A história também diz que o reino do norte, e o reino do norte, liderada por Jeroboão, ficou com 10 tribos, e o reino do sul, por Roboão, ficou só com Benjamim e Judá. É muito complexa a história, porque durante os 40 reis que passaram, 20 no reino do norte e 20 no reino do sul, a história diz que nomes são idênticos, e às vezes nós fazemos confusões sem entender os nomes dos reinos. Há reinos apontado com 2 nomes, e ele entra na história num nome, e lá na frente em outro livro com outro nome, e nós fazemos uma confusão. Mas reinaram 40 reis, 20 num reino e 20 no outro, até que a nação tornou a se juntar de novo. Mas o que eu quero nesta noite pregar, no capítulo 22 do livro de Reis, de 2 Reis, foi quando o rei Josias veio a reinar. Ele tinha apenas 8 anos de idade, e quando ele estava reinando, há 18 anos, ele começou a olhar e ver que o templo estava precisando de uma reforma. Então ele ajuntou uma grande soma de dinheiro, e ele pediu ao sacerdote que pegasse o dinheiro e que levasse aos profissionais da área, aos pedreiros, aos carpinteiros, aos homens que trabalhavam com pedras, lapidação de pedra, e que eles reformassem o templo. Eu estou dizendo o templo fisicamente. E quando eles começaram a trabalhar, quebra a parede daqui, quebra a parede dali, eles encontraram um livro, que era o livro da lei. E quando eles encontraram o livro, eles foram levar para o sacerdote, e o sacerdote leu um texto no livro, e me parece que era algo que estava registrado no Pentateuco, no livro de Deuteronômio. A Bíblia nos diz que quando ele leu, ele assustou da leitura que fizera, e correu e levou para alguém ler para o rei. Quando leram a passagem para o rei de Israel, de Judá, a Bíblia Sagrada diz que quando o rei leu a passagem, ou ouviu alguém ler a passagem, o rei desceu da sua posição real. O rei, no momento, começou a observar e ver que pelos escritos que eles encontraram, a nação estava totalmente desviada da presença de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E eu abro um parênteses aqui para entender as razões porque o povo estava totalmente desviado da presença de Deus. É porque eles tinham perdido o livro da lei. Ninguém consegue liderar, guiar um povo ou guiar uma nação se esquecer o livro da lei. E eles tinham perdido. A história diz que o templo estava rachado, certamente o livro estava enfiado em uma das rachaduras das paredes daquele templo. Mas quando o rei viu a passagem bíblica, quando ele leu o texto, que ele desceu da posição real, que ele começou a humilhar, a história diz que naquele momento ele precisava de ouvir uma voz de Deus.
Ele precisava ouvir alguém falar algo de Deus para a nação de Israel e para ele. Então ele chama o sacerdote Ilquias, chama os ajudantes Aicão, Aquibor e Safã, e manda ir atrás da profetisa Hulda, que morava na parte baixa de Israel, de Judá. Se nós olhar para a história, nós vamos ver que aquela mulher poderia até ter acesso ao palácio. Alguém diz que ela tinha acesso ao palácio, porque o seu marido era responsável pela roupa real. Mas até então, ela não morava na parte alta de Judá. A parte alta de Judá era o lugar onde estavam os nobres, era onde estavam os governos da época, era onde habitavam as pessoas que tinham poder aquisitivo. Ela morava na parte baixa. Judá era dividida por um vale, e se fosse hoje, nós chamaria o lugar que Hulda morava de um subúrbio, porque lá era o lugar de morar a classe média e baixa, e lá negociavam todo tipo de negócio, mas ela morava lá. Mas a história diz que Hulda era profetisa de Deus. A sua casa era visitada por pessoas que queriam ouvir a voz de Deus. Entravam e saíam pessoas, e a história diz que todos que entravam e saíam da sua casa levavam uma resposta favorável, porque a mulher era uma mulher de Deus. Aleluia! Eu quero abrir um parênteses nesta noite na mensagem, para dizer que nunca tivemos tantas mulheres trabalhando no reino de Deus como nós temos hoje. As mulheres estão tomando conta do pedaço. Se nós olhar, aliás, amados, não é só no mundo espiritual, as mulheres estão governando. Se nós olhar para o sistema empresarial, nós vamos ver que as mulheres estão nos melhores escalão da empresa. E a não ser as mulheres que têm se tornado empresária, muitas delas têm se tornado empresária. Se nós olharmos para a área política, nós vamos ver que as mulheres estão tomando conta. Elas são vereadoras, prefeitas, deputada estadual, federal, governadora, senadora, e agora o nosso país está governado por um presidente mulher, ou por uma presidenta, como você quiser entender. Então as mulheres estão tomando conta, mas eu li um texto aqui, e eu consegui entender algo da parte de Deus. Quando Deus queria falar com o profeta, quando Deus queria falar com o rei Josias, que ele mandou ir atrás de Hulda, a profetisa, não é porque tinha acabado os homens de Deus, não, senhor. Para Deus levantar mulheres, não precisa acabar os homens de Deus. Naquela época já tinha Jeremias e já tinha Safonias, que eram profetas assíduos no reino de Josias, mas Deus queria levantar e exaltar Hulda como profetisa naquela época. E o que mais me chama a atenção na história é que eles foram à casa da profetisa, e quando eles chegaram lá para ouvir o que Deus queria falar, amados, observe isso aqui. Se nós olhar para a história, era uma oportunidade ímpar daquela mulher. Ela poderia entrar para a história real. Era só ela profetizar algo que agradasse o rei, como muitos falsos profetas profetizaram no reino de Judá. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que quando eles procuraram a profetisa Hulda, ela disse assim: assim diz o Senhor dos exércitos. Sabe o que estava dizendo essa colocação? Que ela colocaria uma palavra em prática, e que a palavra que ela ia transmitir aos homens, e eles levariam ao rei de Judá, seria uma palavra de Deus. Deus está querendo homens e mulheres que se coloquem na brecha nesses últimos dias para falar o que Deus quer que o povo ouça. Aleluia! Nós estamos precisando de pessoas que falem, não é o que o povo quer ouvir, é o que Deus quer falar com a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Era uma oportunidade daquela mulher, era só ela profetizar a favor do rei. Certamente, se ainda ela não era uma mulher com direitos reais, ela ia passar a ser, mas ela preferiu continuar morando no subúrbio, vivendo com a classe média e baixa, do que negar a vontade permissiva de Deus. Ela entregou tudo que Deus queria fazer o rei Josias ouvir naquele dia. Aprove a Deus nesta noite levantar homens e mulheres que fale tudo que Deus quer que o povo ouça. Aleluia! Glória a Deus!
Daqui a pouco eu volto aqui na mensagem. Deixa eu contar um negócio para vocês. Eu fui pregar numa cidade chamada Xique-Xique. E o pastor falou para mim assim: eu tenho uma congregação em um povoado. E sabe quem pastoreia essa congregação? É uma mulher. Sabe como essa mulher chega lá? Ela anda 3 horas de canoa. E quando ela termina o culto, ela tem que dormir só algumas horas, porque ela tem que pegar 3 horas da manhã o barco para chegar em Xique-Xique 6 da manhã. Eu recebi uma ligação para pregar numa cidade chamada Coração de Maria. E eu perguntei à irmã que me ligou dizendo assim: qual é a sua igreja? Ela me disse o nome, eu não lembro. E eu disse: quem é o seu pastor? Ela disse: eu não tenho pastor, é uma pastora. Ela é a pastora presidente. A sede fica em Feira de Santana. Aleluia. Eu fui pregar em outra cidade e Deus me deu uma palavra. Eu disse: irmãos, Deus vai levantar mulheres para pastorear, para cuidar do rebanho de Deus na terra. E se os maridos não tomarem cuidado, eles vão ser porteiro da igreja, que as mulheres pastorear. Quando eu fui em outra cidade um dia, para confirmar, uma irmã era agendada para pregar. E quando ela pegou a palavra, ela disse: eu quero apresentar o meu esposo. Ele é obreiro da igreja que eu sou pastora. Eu entendi que Deus está fazendo uma revolução. E não há necessidade dos homens temerem. É a vez de Deus usar mulheres na terra. Ainda que tenha Jeremias, ainda que tenha Safonias como profeta, Deus vai levantar muitas mulheres para cooperar com o reino de Deus na terra. Aleluia. Então Uda profetizou. E eu quero apenas parafrasear o que ela profetizou. Ela disse assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ela deu uma sentença à nação de Judá. E como o rei tinha humilhado aos pés do Senhor, ela disse: e eu te levarei à cova em paz. Tu não vai ver as batalhas, eu te livrarei das guerras que virá. É claro que o rei Josias morreu, mas tudo que Deus usou a profetisa Uda para profetizar, Deus a fez cumprir. Mas antes do rei Josias morrer, aconteceu 5 coisas por causa da profetisa, uma mulher de Deus. Irmão, se eu vir 1.400 quilômetros, se eu tentar falar o que eu quero, o que me agrada, se eu tentar falar o que te agrada, poderá ser ineficaz a mensagem. Mas se Deus permitir usar os meus lábios, como Ele usou os lábios de Uda naquele dia, pode que no momento você vai dizer: eu não vi nada de sobrenatural, mas eu tenho certeza, a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela vai fazer uma revolução, porque quando Uda profetizou, aconteceu um impacto. Observe comigo. Primeiro, quando Uda profetizou, Josias ajuntou o povo que estava disperso. A nação de Israel estava disperso. Eles já não estavam congregando mais. Parece, eu olho para a história que li e olho para os dias que nós estamos vivendo, parece que não há diferença nenhuma. Aleluia. Se nós olharmos para os dias que nós estamos vivendo, nós temos uma geração dispersa. Estamos com uma geração que já não é mais uma geração congregacional. E eu não estou mentindo aqui. Sabe por quê? Nós estamos preparados para um congresso regional. Foi preparado o templo. A coordenadora preparou um telão. Na visão da coordenadora, ela pensava: não vai caber dentro do templo. O mesmo tanto de pessoas aqui dentro vai ter do lado de fora. Então vou preparar o telão. Vou fazer um investimento assim, para que os congressistas fiquem à vontade. Mas na verdade, ficamos surpreendidos. Porque se nós juntássemos a nossa região leste A, né, nobres pastores, nós poderíamos trazer 6 vezes
vocês tanto mais do que está aqui dentro. Mas não é culpa dos nobres pastores, é porque o povo não está querendo congregar mais. Mas Deus levantou Ulda, e quando Ulda profetizou, o rei Josias, ao ouvir a palavra, ele começou a juntar o povo que estava disperso. Ei, não assuste, Deus vai levantar pessoas para profetizar, e Deus vai congregar o povo novamente. O povo vai ter sede de ouvir a palavra de Deus. Quando eles descobrirem que o livro foi encontrado numa das brechas da parede e que está sendo utilizado novamente pelo rei de Judá, o povo vai ter vontade de vir ao templo para ouvir a palavra de Deus. Eles vão vir de todos os lugares, porque eles terão certeza que estarão ouvindo. Eles vão congregar de novo. Deus usou Ulda, e Josias ajuntou o povo que estava disperso. Eu cheguei a Irecê para pastorear. Quando eu saí daqui, eu deixei 72 membros, fora os congregados. E eu passei uma lista, não foi lista fantasma, eu passei uma lista com os nomes para o pastor que me sucedeu. Aleluia. E quando eu fui pastorear um salão que não tinha janela, só uma porta de entrada. E quando eu fui ministrar a primeira terça-feira, que tinha 7 pessoas, eu quase morri do coração. Quando eu comecei a ministrar a primeira terça-feira, que eu vi 7 pessoas no templo, eu falei, meu Deus, aonde eu estou? Para onde o Senhor me trouxe? Mas, aleluia, nós começamos a usar o livro da lei de Deus. E para surpresa nossa, esse tanto de pessoas que está aqui dentro, nós contamos lá num culto de domingo, porque o Senhor é glorificado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, primeiro, Josias ajuntou o povo que estava disperso. Segundo, quando Ulda profetizou, o povo renovou o pacto com o Senhor. Aleluia. Quando Ulda profetizou, diz, leva a mensagem ao homem que me enviou, ao homem que vos enviou a mim. Então, quando eles levaram a palavra ao rei Josias, o rei Josias ajuntou o povo. E quando o povo começou a congregar, o povo renovou o pacto com o Senhor. Eles tinham quebrado o pacto, eles tinham quebrado a aliança, mas quando eles começaram a congregar, os pactos foram renovados, as alianças foram renovadas. Deus não marcou esta data, Deus não permitiu este pré-congresso, Deus não permitiu esta preleição, Deus não permitiu esses louvores, não foi pelo acaso. Deus queria que nesta noite pactos fosse renovado. Eu não sei de que maneira você entrou aqui, eu não sei como está a sua vida espiritual, também não me interessa, mas uma coisa eu posso lhe dizer: se você quiser, esta é uma noite oportuna para renovar a sua aliança com Deus, para renovar o seu pacto com Deus, para nesta noite voltar a sentir, quem sabe o que você não sente há muitos dias, quem sabe o que você nunca sentiu na sua vida. É o pré-congresso de Senhora, é uma noite oportuna, é uma data oportuna, e o Espírito de Deus me faz entender algo que pessoas vão aproveitar. Tem pessoas, pastor Lindomar, que poderá até sair dizendo, eu não gostei do pré-congresso, o pré-congresso não foi bom como os pré-congressos anterior, ou como o pré-congresso que aconteceu lá na minha igreja. Mas tem uma coisa, pessoas vão aproveitar esses 3 dias aqui e vão ser renovados para a glória de Deus, e vão renovar as alianças para a glória de Deus. E os pastores perceberão isto, porque veio pessoas da sua igreja, quem sabe desanimado, cabisbaixo, mas vai sair daqui diferente, porque a glória de Deus vai descer neste lugar, e Deus vai avivar as nossas vidas aqui. Aleluia. Oh, Espírito de Deus.
Eu estou sentindo a presença de Deus aqui neste altar. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui neste pré-congresso, amados. É só abrir os olhos espirituais. É só ficar sensível à vontade de Deus. Deus vai te visitar aonde você está e o pacto será renovado. Eu tenho certeza que enquanto as irmãs faziam consagrações ou vigílias, Deus usava alguém, falava com elas, que ia fazer coisas tremendas. Eu tenho certeza. Aleluia. E se por acaso não houve nenhuma profecia dessa natureza durante as consagrações e as vigílias, vocês saibam de uma coisa, que Deus usou uma profeta e falou comigo lá no povoado, dizendo: eu passarei pela tua boca, eu movimentarei as águas e agitarei as águas e farei grandes mover naquele lugar. Começa a sentir o que eu estou sentindo. Fecha os seus olhos. Começa a sentir o que eu estou sentindo. Começa a sentir a presença gloriosa que está sendo derramada sobre nós aqui nesta noite. Os céus de Deus estão abertos e Deus está usando a minha boca. E nesta noite Ele vai levantar muitas profetisas e muitos profetas também. Isso. Terceiro, depois que Uda profetizou, Josias derrubou os altares que o povo tinha edificado para transgredir as leis de Deus. Vocês sabem que quando houve aquela confusão entre Roboão e Jeroboão, Jeroboão ficou com a maior parte. E a influência de Jeroboão fez com que eles levantassem altares. E esses altares eram exclusivos para adorar outros deuses. E todas as vezes que uma nação adora outros deuses, Deus não gosta. Todas as vezes que uma nação adora outro Deus, eu até disse esses dias para trás, o homem foi feito para adorar a Deus. Dentro do homem tem um intuito adorador. Deus criou o homem para adorar. Se o homem não achar Deus para adorar, ele adora carro, ele adora casa, ele adora gente, ele adora até macarrão. Mas Deus não quer homem adorando carro, Deus não quer homem adorando casa e nem adorando homem. Deus quer gente adorando Ele que fez os céus e a terra. Então Josias quebrou os altares que tinham sido feitos e agora edificou um altar para adoração ao Deus de Israel. Esta noite o altar de Deus está aqui e os adoradores também estão aqui. Quem veio para adorar, adora. Quem veio para glorificar, glorifica. Quem veio para enaltecer, enalteça. Quem veio. Os altares foram derrubados.
E quando os altares foram derrubados, em quarto, Josias aboliu a idolatria. Oh, meu Deus! Nós criamos um conselho de pastores lá em Irecê. E eles me convidaram para ser o vice-presidente do conselho de pastor, Comev. E nós fomos fazer agora adiantado, porque eu ia viajar o dia do pastor, dos pastores. Então nós fizemos uma reunião, fizemos um projeto do evento, para levar para a prefeitura, para ela bancar a festa. Aproximadamente 15 mil reais que nós levamos no projeto. E o prefeito deu até uma risada, porque ele vai gastar 1.100.000 na festa de São João. Então 15 mil é mole. Só que nós a reunimos e eu disse a eles, olha, cuidado, dinheiro de prefeitura, ninguém vê, né? Então vamos trabalhar o segundo plano. E qual seria o segundo plano, pastor? Eu disse, o segundo plano é deixar de lado toda a vaidade. Qual seria o segundo plano? É nós pedir um carro de som para alguém que tem um carro de som emprestado, de graça. É nós colocar os nossos cantores de Irecê para poder cantar, para louvar o nome do Senhor ao ar livre à noite. Qual seria o plano B? Era nós colocarmos um pastor do Comev para ministrar uma palavra que não custaria nenhum ônus, nenhum cruzeiro, mas a vaidade tomou conta. O homem enche o coração de vaidade e a idolatria toma conta. Então eles começaram a dizer, não, nós temos que importar um pregador. Eu disse, então vamos importar um pregador. E eles importaram um pregador, fizeram agenda, mandaram eu ligar para Napoleão Falcão. Eu disse, Napoleão Falcão, eu só posso te agendar depois que eu ver o dinheiro, eu não tenho coragem. Então mandaram eu ligar para Josué Brandão. Eu disse, Josué Brandão, eu só posso te agendar depois que eu ver o dinheiro, eu não vou agendar sem ver o dinheiro. Aí alguém disse, não, a sua fé é muito pequena, então nós vamos agendar. E agendaram o pregador, e o pregador veio e pregou, é homem de Deus, só que na hora de pagar, e agora? E eu disse para eles, vaidade prejudica a obra, vaidade atrapalha a obra de Deus, vaidade deixa a pessoa em problema. Para acertar com o pregador, eles tiveram que dar cheque predatado, e eu viajei e disse, se vira agora, né? Porque a vaidade prejudica. Deus fez com que Josias entendesse que era necessário abolir a idolatria. Deus quer levantar profetas, homens e mulheres dentro de Israel. Ah, pastor, mas mora na parte baixa, é no subúrbio de Judá, mas tem unção de Deus. Ah, pastor, mas mora lá onde ficam os negociantes, os comerciantes, mas tem unção de Deus. Na casa daquela mulher entra e sai pessoas querendo ouvir uma palavra de Deus. Vai atrás de Ulda. Aleluia. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. E em quinto, Josias fez o povo voltar a celebrar a Páscoa. Parece que na história, irmãos, eles tinham tanto tempo que não celebrava a Páscoa. Quem conhece a história do Êxodo 12, sabe que a Páscoa é um memorial. Sabe que a Páscoa significa tirados para fora. Deus queria que eles não esquecessem que eles fossem tirados do Egito. Mas quando eles pegaram o livro da lei, esconderam, sei lá onde no templo, eles pararam de fazer a Páscoa ou de celebrar a Páscoa. Mas quando Ulda profetizou, ei, irmãos, sabe o que o apóstolo Paulo disse? Se não houver profetas, o povo se corrompe. Aleluia. Deus está querendo levantar, oxalá, Deus levantar neste pré-congresso, e de cada uma das nossas igrejas sair 1, 2, 3, 4, 5 profetas aqui. Sabe para quê? Para auxiliar na obra de Deus, profetizando para o bem do reino de Deus. Então, quando Ulda profetizou, Josias chamou o povo e colocou para voltar a celebrar a Páscoa. Sabe o que eu estou entendendo aqui? Deus vai levantar uma geração de profetas, homens que vão profetizar e vão lembrar o povo que tem que voltar a celebrar a Páscoa. Não, pastor, o senhor está alheio da situação. Nós celebramos a Santa Ceia, que substituiu a
Páscoa do Velho Testamento. Eu não estou dizendo simbolicamente, eu estou dizendo uma Páscoa que traga um memorial real da parte de Deus. Sabe por quê? Porque há muitos lugares que eles ministram a ceia, a Páscoa hoje, mas que eles fazem apenas uma liturgia, apenas uma reunião litúrgica, e que para fins espiritual não vale nada. Há pessoas que pegam a ceia e jogam para o seu animal de estimação, ou outros que não querem a ceia, guarda no bolso, leva para casa, ou deixa em cima do banco. Mas eu quero nesta noite mostrar o sentido espiritual da celebração da Páscoa que precisava acontecer no reino de Judá. Deus queria trazer à memória do povo que eles tinham saído do Egito e que tinham sido guiados por mão poderosa de Deus. Se nesta noite nós parássemos um pouquinho, fizéssemos uma reflexão aonde eu estava, o que eu era, o que Deus fez na minha vida, aonde eu estou hoje, o que Deus tem feito na minha vida, a Páscoa voltaria a ser celebrada na nossa vida. Fica de pé, por favor. Eu não vou esperar um bilhetinho, não. Eu te amo, pastor. Aleluia. Eliane, canta um hino aqui. Aleluia. Oh, Espírito de Deus. Amanhã eu falo algo do campo missionário. Hoje não tem jeito, né? Aleluia. A irmã Eliane, a missionária, canta um hino aqui. Permita-me, pastor, fazer uma oração. Eu queria convidar. Não é todo mundo. Não cabe aqui. Eu quero convidar pessoas que querem fazer diferença. Eu quero orar por você. Aleluia. Só tem sentido se você crê no que eu estou pregando. Pastor, mas eu tenho as minhas limitações. Não tem problema, Deus conhece elas. Pastor, mas eu sou fraco, frágil. Não tem problema, Deus conhece essa fraqueza, essa fragilidade. Aliás, Deus não está querendo super-homens e nem mulheres maravilha. Deus está querendo pessoas que querem fazer diferença. Oh Deus. Quando eu vim pastorear aqui, meus nobres pastores, essa igreja estava só levantada. Aleluia. Então, quando nós fomos colocar essas janelas aqui, não trocou não, é as mesmas, né? O serralheiro falou assim, 5.300, 6 anos atrás. Glória a Deus. Aleluia. Espera um pouquinho, meu amor. Aleluia. E eu fui no serralheiro e falei, senhor parcela? Ele falou, parcelo. Quanto? 10 cheques de 530. Foi, irmão Delmir? E eu chamei as coordenação, senhoras, varões e jovens. E disse, irmãos, eu vou dar 10 cheques de 530. Teve pastores, amigo meu, que falou assim, você é doido. Você vai sujar o seu nome. Aleluia. Deus está querendo pessoas que façam diferença, irmão. Não é só pessoa que acredita no que vê, não. No palpável, não, senhor. Quando eu vi o convite no meu e-mail da inauguração, o meu coração acelerou. Aleluia. Porque as irmãs começaram a trabalhar, os varões. E alguém me perguntava, quantos crentes você tem lá? Era um pouquinho, não era naquela época. Aleluia. Era um pouquinho de crente. Mas é uma coisa que nunca esqueci, nunca vou esquecer. Que a coordenadora da época fez uma campanha. E pegou um envelopezinho branco e distribuiu com as irmãs para agrariar de dinheiro, fundos. E entregou um envelope a uma anciã da igreja. Eu nem não estou vendo ela aqui. A uma irmã bem idosa da igreja. E eu pensava comigo, poderia não ter nem dado um envelope àquela irmã. Mas Deus está querendo pessoas que façam diferença. Aquela irmã pegou um pé de mamão da sua casa, do seu quintal. Cortou o pé do mamão. Ralou aquele caule do pau do mamão. Começou a vender a massa do caule do pau de mamão
a R$2 o litro. E ela foi a primeira que trouxe o envelope com a campanha dos R$30. Aleluia. Irmãos, Deus está querendo uma geração que faz diferença. Aleluia. Não é mais uma igreja. Não, Senhor. Se fosse mais uma igreja, eu já tinha vindo embora de Irecê, porque lá tem 62 igrejas catalogadas. Mas Deus está querendo um povo que faça diferença. Aleluia. E eu posso dizer sem dúvida, porque eu conheço a região que eu estou pregando nesta noite. Um povo que faz diferença. Em todos os lugares da região que você for, tem uma construção, tem um povo trabalhando, tem uma igreja agrandeando fundo, tem um povo fazendo algo para Deus. E é esse povo que Deus está contando com eles. Agora Deus quer algo maior conosco ainda. Deus quer algo maior conosco ainda. Me deram um templo de presente, 2 anos e meio, fiz um templo para 180 pessoas sentadas. Mas quando só eu no púlpito, eu pregava terça, quinta, quarta, sábado, domingo, na subcongregação, na escola dominical, pregava, acabava os argumentos, acabava as mensagens, acabava e eu pregava. Aleluia. E a igreja gerada de muitos novos convertidos. Eles não conheciam a essência do poder de Deus. Então eu chorava, dizia: Deus, eu prego, moia até a meia, meu Deus. E os irmãos ficam olhando para mim assim, dizendo: que palavra bonita. Não tem uma palavra bonita como essa por aqui. Mas aí Deus falou comigo à noite. Aleluia. É porque eu estava com um povo dentro da igreja, novos convertidos, claros, que não conheciam a essência do poder de Deus. Então nós levantamos uma campanha, e o título da campanha foi: e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E na primeira quinta-feira, Deus começou a batizar. Deus começou a renovar, Deus começou a encher, Deus começou. Aí o clima espiritual da igreja foi mudando. Aí alguns começaram a falar em línguas estranhas. Aí quando alguém canta hoje, ou quando alguém prega, já não é mais uma igreja diferente das igrejas nossas daqui. É uma igreja que quando alguém canta, ou alguém prega, Deus visita o povo no meio da igreja. Deus está querendo um povo que faça diferença. Feche os seus olhos, por favor. Você pode cantar agora? Aleluia, enquanto a irmã Eliane canta, eu vou orar por você. Aleluia. Aleluia. Os pastores vão me ajudar. Oh, Espírito Santo de Deus. Se é verdade o que Deus falou comigo, aleluia, Deus vai abrir os céus agora. Você já imaginou? Vai fazer algo tremendo na sua vida. Basta você ficar com os olhos fechados dizendo: eu quero fazer a diferença. Não precisa orar muito. Basta você dizer: eu quero fazer a diferença. Na caverna escura e fria. Alguém da direita ou da esquerda talvez não vai entender, mas é porque você vai ser diferente. Cova, com leões a lhe rodear. Se o povo de Israel terminasse no Egito, já imaginou sua história? Se a história dos 3 jovens terminasse na fornalha, esse Mefibosete terminasse em Lodebar. Mas cada uma destas histórias tiveram fim. Deus livrou e deu vitória. A história que Deus tem pra você tem um final feliz.
tudo Ele faz possível pelo seu poder. Não se renda, não desista, não se entregue. Deus te dá o livramento, capacita e diz: não tenha medo, estou contigo, tens que prosseguir. O melhor da sua história está por vir. É hoje, é hoje. Aleluias. É hoje. Oh, aleluia. É hoje. É hoje. Aleluia, é hoje. Você já imaginou? Tu não vai mais passar desapercebido. Não, senhora, não, senhor. Terminasse Tu não vai sair da sua casa mas como tu saiu antes. Não mostraria a lição de vencer o inimigo na hora da tentação. Alguém vai dizer assim: lá vai um homem diferente, lá vai uma mulher diferente, lá vai um jovem diferente, lá vai uma moça diferente. Terminasse no Calvário, não cumpriria sua missão, nem traria para nós a salvação. Receba dons de Deus esta noite. Se a história receba dons de Deus esta noite. Terminasse o celeiro de Deus se abre para nós nesta noite. O tentador seria vencedor, mas Jesus venceu a morte em glória, ressuscitou e nos deu vitória. A história que Deus tem pra você tem um final feliz. Tudo Ele faz possível pelo seu poder. Não se renda, não desista, não se entregue. É o som de Deus. Deus te dá o livramento, capacita e diz: não tenha medo, estou contigo, tens que prosseguir. O melhor da tua história está por vir. Está liberado, está liberado, está liberado. Quem quiser profetizar, profetiza. Quem quiser chorar, chora. Não se renda, não Quem quiser glorificar, glorifica. Deus te dá o livramento, capacita e diz: não tenha medo, estou contigo, tens que prosseguir. O melhor da sua história está por vir. Dá o livramento, capacita e diz: não tenha medo, estou contigo, tens que prosseguir. O melhor da sua história está por vir. Oh, meu Deus, o melhor da sua história está por vir. Em nome de Jesus Cristo. Há uma geração precisando de nós. Há uma geração precisando de uma profetisa. Há uma geração precisando de um profeta. Há uma geração precisando de um homem e de uma mulher. E Deus não vai levantar de outra geração. Deus vai levantar desta geração alguém que represente o reino de Deus na terra. Volta para o seu lugar. Aleluia. Deixa eu só dizer uma coisa aqui para confirmar. Eu preguei aqui no projeto de vida. O tema era crescendo o ano do crescimento. E a mensagem foi crescendo em tempo de crise. Aleluia. E lá na mensagem tem um pedacinho da mensagem que diz assim: hoje ninguém te conhece. Você passa pela rua, ninguém te vê. Mas vai chegar um dia que alguém vai te olhar, ver e te conhecer. E eu lembro como hoje, que eu disse naquele dia assim: talvez pela sua posição ministerial, talvez pela sua posição aquisitiva, eu não sei. Eu só sei que naquela época, oh meu Deus, se nós olharmos o panorama hoje da igreja, essa igreja, irmãos, que nós colocamos plástico na parede ali, vocês lembram? Tijolo, depois plástico, tijolo. E eu disse para o pastor presidente:
O povo não vai querer entrar debaixo daquela arapuca. Nós precisamos colocar as grades e os vidros.